Olha, o Jornal Nacional vai apresentar nesta semana uma série de reportagens sobre o planejamento da aposentadoria. Mesmo com um aumento da expectativa de vida, os brasileiros, de forma geral, não se preparam como deveriam. Quem mostra é o repórter Ricardo Von Dorf. Planejar o futuro é música para os ouvidos de Rafael. Ele começou a pensar bem cedo na aposentadoria e desde os 23 anos guarda parte do salário. Eu foquei em ter um mesmo padrão de vida quando eu me aposentasse do que eu tenho hoje com 31 anos. O resultado que tu vai colher lá na frente, em virtude desse sacrifício, vale a pena. Parece puro bom senso, mas boa parte dos brasileiros não está afinada com Rafael. Uma pesquisa feita em 15 países mostra que no Brasil, mais de 60% das pessoas não fazem qualquer tipo de reserva para a aposentadoria. O brasileiro geralmente pensa muito pouco na aposentadoria. As pessoas não lembram que a gente ganhou 30 anos de expectativa de vida, que é uma coisa fantástica, mas isso exige uma série de mudanças de comportamento. E a grande parte dos brasileiros não vem cuidando adequadamente do seu futuro. O professor Jurandir percebe isso na sala de aula entre os jovens universitários. Ele sempre pergunta aos alunos que estão terminando a disciplina de finanças pessoais: quem estaria disposto a guardar 10% do que ganha, pensando lá na aposentadoria? 10%, quem vai nessa? Levanta a mão. Mais de 90% dos alunos costumam responder que sim, mas quantos de fato levam o plano em frente? O professor decidiu pesquisar. 5 anos depois, só 4,8% dos alunos estavam poupando o suficiente para a sua aposentadoria. 53% estavam poupando nada, zero. Eu costumo dizer que com 10% poupado a partir dos 25 anos é suficiente para você fazer um caminho tranquilo para a tua aposentadoria. Veja o resultado para quem segue a regra. Se você ganha R$4.000 por mês, deve poupar R$400. Com os juros, você terá acumulado até os 65 anos, idade de se aposentar, cerca de R$760 mil. Com essa quantia, você poderia fazer saques mensais de R$2.500 pelo resto da vida. E quanto mais tarde você começar a poupar, mais difícil é o caminho. Aos 35 anos, já é preciso destinar 20% do salário. Depois dos 45 anos, a reserva sobe para 35% da renda mensal. E após os 50 anos, o sonho da aposentadoria compromete metade de tudo que você ganha. Além disso, os especialistas aconselham: não deixe de contribuir com a Previdência Social. O valor médio das aposentadorias pode ser modesto, mas pinga na conta, sem atraso, todo mês. E lembre, o INSS tem benefícios que nenhum plano privado oferece. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos, então eu sempre contribuí, para a minha aposentadoria. Para Karina, o sinal de alerta veio de casa. O pai, empresário, nunca pagou INSS ou guardou dinheiro para a aposentadoria. Aos 70 anos, continua trabalhando. A minha ficha caiu quando eu já estava com 33 anos, grávida do primeiro filho, e que eu avaliei. Meu pai nunca tinha se planejado para a aposentadoria. Daí eu pensei, eu não quero isso para mim e nem para o meu filho. Então foi quando eu comecei a planejar a aposentadoria minha e das crianças. O dinheiro da aposentadoria ele é sagrado, porque lá na frente a gente vai precisar dele. Lembra do conselho do professor Jurandir aos alunos? Tiago seguiu ao pé da letra. Paga o INSS e também investe em ações e em títulos públicos. Tiago, quanto da sua renda você reserva em nome da aposentadoria? No mínimo 10%. Em meses que eu tenho uma folga, que eu procuro reservar um pouco mais, em torno de 20%, chegando até 30% em alguns casos. Consegue isso controlando os gastos e evitando desperdícios, como aprendeu na sala de aula. A gente não tem esse tipo de educação financeira no colégio, nem em casa, né? E eu acho que, quem sabe, se isso fosse incorporado ao plano de ensino das escolas, né? Isso ajudaria muito a população de maneira geral a médio e longo prazo.